Olá, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Este é o nosso 2 às 18, mais uma vez trazendo para você uma reflexão bíblica para o nosso crescimento espiritual e ajustes de algumas dúvidas de cunho bíblico, teológico, do âmbito cristão. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Queridão, uma questão teológica muito em voga no contexto evangélico brasileiro dos dons ministeriais, das titularidades ministeriais. O contexto evangélico brasileiro sofre uma influência muito grande da teologia americana, da liturgia americana, das práticas ministeriais americanas. Então, aquilo que lá nos Estados Unidos termina se aplicando e ganhando força, nós brasileiros terminamos por adotar, e a igreja não foge à regra. E aí vem uma questão: até que ponto o ministério apostólico é para os nossos dias? O que é o ministério de profeta? E os pastores? E os evangelistas? É óbvio que em 2 às 18, 10 minutos, nós não conseguiríamos resolver, dirimir essas questões tão importantes e que se dizem respeitos ao contexto da igreja, mas nós estamos vendo no Brasil um conceito de promoção ministerial, graduação ministerial, que o indivíduo começa como diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, e já há casos de sacerdotes. E nos Estados Unidos já existe o caso de alguém que foi ungido rei da igreja. Foge completamente o princípio bíblico algumas dessas questões. Por exemplo, a questão de rei não é um dom ministerial, por favor. E o rei da igreja é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, assunto encerrado. Mas até que ponto esse conceito de apostolado e bispado na igreja é biblicamente aceitável? Primeiro, nós precisamos fugir da ideia, repito, da promoção ministerial. Ninguém para se tornar pastor tem que ser presbítero. Ninguém para se tornar presbítero tem que ser diácono. Não necessariamente, embora algumas igrejas, a exemplo da Assembleia de Deus, estabelece esse processo de crescimento ministerial, mas para efeito experimental, para experimentar, treinar o obreiro à medida que ele vai sendo aprovado no desenvolvimento do seu ministério. Então ele também vai sendo reconhecido com consagrações que vão aumentando a sua responsabilidade e não o seu status. Esse é o princípio bíblico, porque a ordenação ministerial não é para aumentar o status do obreiro, mas para aumentar a sua responsabilidade no serviço do reino de Deus. A questão de apóstolo. No Brasil, infelizmente, esse termo tem sido utilizado de maneira mais solta. Eu diria, me perdoem por favor, até banal. Me perdoem aqueles que se sentirem magoados com a minha colocação. Tanto nos Estados Unidos da América, quanto na América Latina, o conceito de apóstolos é muito utilizado, largamente utilizado. Mas não como no Brasil. Repito, no Brasil se usa essa terminologia mais para efeito de promoção e graduação ministerial. Na América Latina, onde as igrejas hispanas se utilizam muito desse título, o apóstolo é o reconhecimento ao ministério de alguém que exerce de fato um ministério apostólico, cristocêntrico,
com milagres e abertura de igrejas, formação de obreiros e envio desses obreiros. Portanto, o apóstolo é aquele que firma a igreja nos fundamentos da fé cristã, forma obreiros com esse pensamento cristão, leal ao princípio doutrinário da Bíblia Sagrada, amplia os termos, abrindo igrejas, enviando missionários formados para implantar novas igrejas e formar novos campos de trabalho. Esse é o contexto e a expressão para apóstolo, tanto dentro do princípio bíblico, sendo um pouco superficial, é óbvio, porque nós não poderíamos avançar muito nesta compreensão, quanto aquilo que é praticado nas igrejas mais conservadoras, vamos dizer, mais ortodoxas, e que se utilizam da terminologia. No Brasil isso terminou gerando uma distorção, porque o conceito de apostolado no Brasil está relacionado à propriedade. O indivíduo se sente o proprietário daquela igreja, daquele ministério, o manda-chuva absoluto, então ele é um apóstolo porque ele manda e desmanda. Então existe um conceito distorcido e isso é ruim, porque em alguns casos a gente reconhece, e eu disse em alguns casos, a gente reconhece que alguns líderes que acabam se sentindo proprietários também das almas, proprietário dos crentes, quando na verdade a igreja é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Atos 20 e 28, Paulo diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros ou bispos, para apacentardes as ovelhas que ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Portanto, a igreja não é propriedade de quem quer que seja, senão do próprio Senhor Jesus, que pagou o preço por ela. Ok? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, que é o ministério profético no contexto neotestamentário e no ambiente da igreja. É porque alguém profetiza? Não. O Novo Testamento faz clara distinção entre o dom da profecia e o ministério de profeta. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 20 que Paulo estava na casa de Filipe e o texto diz assim: as suas 3 filhas profetizavam. Depois diz: e chegando à casa de Filipe um profeta chamado Ágabo. Embora as 3 filhas de Filipe profetizassem, elas não são chamadas de profetas. Ágabo, no entanto, é chamado de profeta, porque o ministério profético está relacionado à exposição bíblica baseada numa revelação específica. O ministério de profetas é a ministração bíblica fundamentada numa revelação específica, que não é uma revelação aleatória, desprovida de respaldo bíblico. Ela precisa estar fundamentada e contextualizada no texto que lhe dá a inspiração. E dentro desse aspecto da exposição bíblica, o ministério do profeta traz uma revelação bíblica de acontecimentos que estão relacionados ao nosso contexto e ao nosso futuro. Não basta profetizar para ser profeta, são coisas distintas. E o evangelista? O pregador do evangelho, o expositor da mensagem evangelística, o ganhador de almas, o apaixonado pelas cruzadas, pelas campanhas, pelo evangelismo pessoal. O nosso Brasil tem milhares, por que não dizer milhões de evangelistas que não têm renome, mas estão nas ruas, nas praças, nas avenidas, falando de Jesus, ganhando almas, e só a eternidade revelará o resultado que esses anônimos evangelistas estão dando para o reino. Eu quero concluir. Esse é o nosso 2:18. E os pastores? Ora, é interessante que no contexto bíblico a palavra presbítero, bispo, ancião e pastor coincide. Elas se encontram. Na verdade, é o mesmo ministério. O bispo, o presbítero ou o ancião era o título dado
ao ministério daquele que pastoreava. Portanto, dentro do princípio bíblico, o que há aqui não é uma graduação, vamos dizer assim, mas um ofício específico. O ofício do presbítero é pastorear. O ofício do bispo é pastorear. O ofício do ancião é pastorear. Parece, e eu disse parece, que no contexto da igreja primitiva e ao longo da história da igreja, nos primórdios, havia um reconhecimento do presbítero para bispo e até para ancião, mas baseado no tempo de convivência daquele obreiro com a igreja. Por exemplo, Pedro se autodenomina um presbítero. E às vezes, aliás, pelo menos uma vez, o próprio Pedro se chama de bispo. Tá? Mas ele sempre se refere a Jesus como o bispo das nossas almas. Já João, o apóstolo do amor, é chamado de ancião. Então, a função era a mesma. Parece-nos que, de acordo com o tempo de convivência do obreiro com a igreja, com o corpo eclesiástico, então ele era reconhecido como um presbítero, pastoreando, como um bispo, pastoreando, ou como um ancião. Há uma outra concepção que nos faz pensar que os bispos cuidavam de pastorear os presbíteros. Portanto, nós temos algumas denominações que não admitem a ideia do ministério do bispo, e que isso seria biblicamente muito bem aceitável, partindo do princípio de que um bispo é aquele que cuida de pastorear alguns presbíteros. Bispos são pastores de pastores, e os anciãos são aqueles conselheiros que já exerceram o ministério ao longo de X tempo e que têm por experiência, por comunhão com Deus, por relação com a Bíblia, com a própria igreja, habilidade experimental para orientar os bispos, que orientarão os presbíteros, que pastorearão a igreja, e o nome de Jesus vai sendo glorificado, porque concluímos o nosso segundo às 18 de hoje falando da grande necessidade dos doutores ou mestres no seio da igreja, que são aqueles que se preocupam mais com a orientação sistemática e aprofundada da Bíblia, para que nós pratiquemos e exerçamos o ministério, os dons ministeriais, e os dons espirituais, e os dons naturais, com a informação certa, com o conhecimento certo, porque é na sabedoria, no exercício da sabedoria, que o nome de Deus é glorificado e a igreja é edificada. Fica com Deus, boa semana. Esse é o nosso segundo às 18. Deus te abençoe.